Olá, paz do Senhor, espero que você esteja bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série O Fruto do Espírito Santo. Estamos no último episódio dessa série e hoje falaremos sobre temperança, o mesmo que domínio próprio. Fique aqui, você vai entender que temperança não é apenas ter disciplina, como o mundo ensina por aí. E vamos mais uma vez para a nossa referência geral dessa série, que se encontra aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós já falamos sobre todas essas outras características aqui do fruto do Espírito Santo, que está disponível aqui neste canal. Você pode maratonar essa série. E já foi explicado nos primeiros vídeos que o fruto do Espírito, como diz aqui no versículo 22, ele é apenas um. Não está falando explicitamente que é apenas um, mas quando interpretamos, nós entendemos que ele é apenas um, porque fala no singular, o fruto do Espírito. E podemos entender esse fruto como se fosse um cacho de uva, que o cacho de uva ele é uma fruta só, mas nesse cacho tem várias uvinhas conectadas. O que seria as uvinhas? Seria as características. Por isso que nós entendemos que o fruto ele cresce simetricamente, ele cresce por igual. Todas as características, todas as virtudes vão crescendo por igual quando vamos praticando, exercitando, quando deixamos o Espírito Santo ter o controle da nossa vida. Sobre o tema de hoje, domínio próprio, eu até destaquei aqui para diferenciarmos da disciplina, porque nós aprendemos que a disciplina é você, por exemplo, eu preciso me exercitar, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso acordar no horário, chegar em certo horário em algum lugar, e você tem a disciplina de cumprir certinho com seus compromissos. Aí, às vezes a gente olha para alguém e vê, nossa, aquela pessoa, ela é bem organizada, bem disciplinada, aquela pessoa ali tem a virtude do domínio próprio, do autocontrole. Mas temos que entender que, às vezes, a pessoa pode até ter aquela disciplina, ter o autocontrole, mas tem que ser de dentro para fora. E nós podemos observar isso em todas as outras características do fruto do Espírito Santo, porque às vezes a gente pode confundir em nós mesmos termos a característica, pensar que é uma virtude ali do Espírito Santo e ser só uma característica da sua personalidade. Você já ouviu falar assim, aquela pessoa ali é boazinha, ela tem todas as qualidades, só falta ser crente. E às vezes a gente pensa assim, aquela pessoa já tem as virtudes do Espírito Santo, ela só falta aceitar Jesus. A gente pode confundir, porque são características da personalidade, porque o fruto do Espírito Santo, as características do fruto do Espírito Santo, como o nome já diz, vem do Espírito Santo, vem somente dele, não de nós. É claro que temos que nos esforçar, entregar o controle nas mãos dele, para ele agir e fazer florescer cada uma dessas virtudes. Por isso que eu entendi que a disciplina ela é diferente do domínio próprio, porque assim como as outras características, tem que crescer por igual. Todas essas virtudes têm que crescer por igual dentro de nós. O amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, todas têm que crescer por igual. Porque às vezes você é disciplinado, você cumpre suas tarefas corretamente, você é uma pessoa de compromisso, cumpre seus compromissos, mas não está crescendo ali a benignidade. Então nós entendemos automaticamente que não está tendo um domínio próprio, está tendo uma disciplina. E aqui em mais uma referência bíblica, no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Diz assim: Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode dominar-se. Essa palavra aqui, muro,
podemos entender que muro é uma proteção. Quando uma casa tem muro, ela evita, é mais difícil ser invadida, é mais difícil alguém ter acesso à casa para fazer o mal. E então esse muro é uma proteção. O Espírito Santo é a nossa proteção. Quando praticamos e quando deixamos florescer esse domínio próprio, nós colocamos um muro, uma barreira para as coisas que vêm nos tentar, não nos invadir. Às vezes a gente pode até pensar assim, que seria uma prisão, por ser chamado de muro, ser uma prisão, mas não. O domínio próprio é liberdade, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Você tem a liberdade nas suas mãos de escolher. Eu até vi um exemplo que havia uma roda de amigos e eles estavam fumando, bebendo, e ofereceu para esse amigo que era cristão, e ele não queria de jeito nenhum aceitar. Daí os amigos dele falou assim: então você vive numa prisão, porque você não tem nem liberdade para fazer o que quer, para seguir as suas emoções, para viver a sua vida, para fazer o que te faz feliz, para viver o momento e tudo mais. Aí ele pegou aquele cigarro ali e apagou o cigarro. Todo mundo pensou assim: nossa, ele vai fumar, ele teve coragem, o crente vai fumar. Ele teve a atitude de apagar o cigarro e falou assim: liberdade é isso aqui, eu ter o controle nas minhas mãos, eu poder fazer algo, eu poder fumar, mas decidir não fumar. Isso que é liberdade. E não tem essa de que, faça o que te faz feliz, porque o Espírito Santo, que já habita em nós, já nos faz feliz o suficiente. E o mundo, ele quer te falar assim: faça o que te faz feliz, segue o seu coração, mas a palavra de Deus nos fala: o coração é enganoso. Então, nós devemos praticar o domínio próprio, porque através disso, nós controlamos as nossas emoções, nós criamos esse muro para tentação. Pode até tentar, como o nome diz, mas não vai nos atingir, porque nós somos fortes, nós somos libertos pelo sangue de Jesus. E se você conhece alguém, ou se você mesmo que está assistindo este vídeo ainda não entregou sua vida para Jesus, deixo aqui a oportunidade para você fazer isso, procurar uma igreja e entregar sua vida para o único Salvador das nossas almas, porque Ele quer habitar e transformar toda a sua vida por completo. É através de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que nós conseguimos ter todas essas virtudes vindo do Espírito Santo. E Ele quer fazer isso na tua vida. Amém? E você pode compartilhar esse vídeo com alguém que você está sentindo no coração. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus agir na sua vida. E vamos orar, finalizar este devocional, finalizar essa série abençoada sobre o fruto do Espírito Santo, e que a gente venha sempre buscar mais o Espírito Santo em nossas vidas, deixar Deus no controle das nossas emoções, de tudo. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, entramos mais uma vez na Tua presença para te agradecer por tudo, Senhor. Te agradecemos por essa série abençoada sobre o fruto do Espírito Santo, que nos fez entender melhor sobre cada uma das características do fruto do Espírito Santo. Ô Senhor, nos ajude a nos aproximar mais do Teu Espírito Santo e nos ensina a exercitar cada uma dessas virtudes todos os dias das nossas vidas. Nós entregamos o controle nas Tuas mãos. Nos ajude e esteja sempre conosco em todos os dias. Abençoe a pessoa que está assistindo esse devocional e nos guie sempre pelos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Então, você pode maratonar essa série aqui, que eu vou deixar o link para você maratonar todos os outros episódios disponíveis aqui neste canal. Para concluir sobre esse tema do domínio próprio, é algo tão importante que na correria da vida, Deus coloca algo nas nossas mãos para a gente cumprir e às vezes fica adiado, ou às vezes a gente fica: meu Deus do céu, eu não vou conseguir encerrar isso aqui, que é, por exemplo, essa série sobre o fruto do Espírito Santo.
Mas quando nós temos domínio próprio e nós deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas, nós entendemos. Nós entregamos o controle nas mãos deles e nós obedecemos. Por isso que às vezes pode até parecer com a disciplina, mas é um domínio próprio, porque vem de dentro para fora. É o Espírito Santo que agindo dentro do nosso coração para cumprirmos com o que Deus entregou e confiou em nossas mãos. E nós chegamos ao final desta série cumprindo o domínio próprio. Não foi fácil, foi correria e procurando sempre um tempo para gravar cada episódio, mas chegamos ao final, cumprimos com o que Deus entregou em nossas mãos. E espero que você abra o seu coração e deixe Deus no controle da sua vida e cumpra com o que Ele entregou nas suas mãos também. Amém?